reta final já de liderança cristã. Vamos lá, sobre caráter a gente já tratou, importantíssimo aí abordar sobre caráter cristão. E a gente segue adiante, página 75, ó, finalzinho da apostila. Carisma, sobre o carisma, importante característica aí do carisma. A gente já falou um pouco disso lá no começo, alertando para que estejamos atentos a não confiar totalmente no carisma. Aí tem a representação ali, ó, é a representação visual, né, do bonequinho ali em destaque, né, no palanque, e sendo ovacionado aí por uma grande plateia, né, que está em torno dele e bebe das suas palavras. Não tem nada de errado em relação a isso aí. Se a pessoa está falando algo extraordinário, está falando algo maravilhoso, de fato, a gente tem que se alegrar mesmo, a gente tem que manifestar essa alegria, né? Porque existem alguns meios onde as pessoas começam a alertar sobre esses riscos, né? E a matéria de liderança cristã, você viu, ela é um pouco de psicologia, um pouco de sociologia, um pouco de ética, então ela funde aí esses conhecimentos, né, para direcionar isso à liderança. E aí a gente pega a liderança aqui e a gente abriu um leque, né, abordando tanto especificamente liderança eclesiástica, as pessoas que estão à frente de trabalhos na igreja, desde os trabalhos mais simples até os trabalhos mais complexos, mas não somente isso. Como a gente falou desde o começo do curso, a gente expandiu a nossa abordagem para incluir até os anônimos e individuais, que lideram às vezes sobre poucas pessoas, para as quais ele é referência, ele é observado por elas, sobre sua família ou até sobre sua própria vida. Pai do Senhor, tudo bem? Ou até sobre sua própria vida. Vocês estão virados assim, mas o objetivo é olhar para a tela. Então, se vocês quiserem colocar virado assim, isso, faz aqui, ó. Pronto, aí, pode ficar aí. Não tem problema não. Graças a Deus. Vai pular também? Cá. Então, direcionou para isso. Agora, a gente trabalha aqui dando alguns alertas, né, em relação à manipulação, ou tomar cuidado, né, nessa questão de coagir pessoas para realizar, né, aquilo que ela pretende, seus propósitos, objetivos. Então são alertas válidos, são necessários, mas tem que tomar cuidado também para não criar na cabeça das pessoas uma coisa um tanto apática, né, porque às vezes a pessoa fica tão desconfiada de tudo, suspeitando de tudo, né, alerta geral em relação a todas as pessoas, que ela fica um tanto apática em relação àquilo que está acontecendo à volta dela. Então ela não manifesta mais alegria, não manifesta mais entusiasmo, porque tudo isso pode dar a entender que ela está sendo manipulada. E na verdade, Pai do Senhor, tudo bem? Eita, tem cadeira ali, mas você vai ter que se assentar assim, ó. E o objetivo é virar para lá, porque não tem nada para ver na minha cara. Então tem que ver a tela. Pode puxar a cadeira aqui e voltar-se para a tela. Certo? E aí, então quando a gente olha isso aqui, ó. Depois um carão desse. Não, que é isso. Olha, eu tenho um companheiro para ficar perto de você agora. Mas a segunda fila Pra cá? é na guia. Isso. Aí, você fica junto com ele aqui para dar um apoio moral. Aí, ó. Maravilha. E aí, a sala tá ficando pequena. Graças a Deus, aleluia. Aqui, ó. Maravilha. Daqui a pouco a gente vai ter que colocar as cadeirinhas tudo filinha assim, ó. Olha lá. Maravilha. Então, para essa questão do carisma, algumas pessoas se assustam um pouco, né? Com algumas pessoas que são de fato carismáticas. Então, o caris, né, do grego, a graça divina, né? Então, a pessoa tem essa característica, como por exemplo no Novo Testamento, sempre que falava que os apóstolos, quando eles levando o evangelho, pregando, a população aceitava, manifestava aceitação daquela mensagem e abria oportunidades para eles ministrarem, dizia-se, caiu na graça dele, ou seja, olhou para eles e percebeu graça neles. Aí onde entra o carisma, percebeu o carisma, eles foram carismáticos na sua abordagem. Então, quando você olha uma pessoa e tem essas características,
Claro, primeiro, alerta para a própria pessoa. Ela não pode se contentar com o carisma. Ela fala bem, ela tem uma boa expressão, ela tem uma boa apresentação visual, ela comunica confiança, comunica segurança naquilo que ela está fazendo, ela tem um discurso bem concatenado, bem organizado, as pessoas geralmente concordam, acreditam, então tudo isso são qualidades indispensáveis, maravilhosas, mas a pessoa não pode se contentar somente nisso, ela tem que aproveitar o carisma como algo especial, né? Algo que é um talento precioso e que, juntamente com outras aptidões que ela adquire, vai completar toda a sua ação. Então ele tem conhecimento técnico, se ele está envolvido no evangelho, está no ministério, conhecimento bíblico, conhecimento das pessoas, se importa com as pessoas, tem empatia, né? Procura saber das necessidades das pessoas para direcionar a elas a palavra de Deus necessária para a edificação. Então você tem a pessoa que sabe falar com graça, tem um carisma, exerce esse magnetismo sobre as pessoas gostam de ouvi-lo, são atraídas, né, para de fato ouvir seu discurso, sua fala, mas o seu discurso não pode ser demagógico. Ou seja, na demagogia você tem a pessoa que está simplesmente tentando ganhar a massa, ganhar o público. Então o demagogo, ele promete aquilo que as pessoas querem, só que não necessariamente ele está comprometido de entregar aquilo que elas ouvem, né? As promessas que são feitas. Então o demagogo, ele só quer ganhar o público, então ele vai ganhar através de diversos meios, fazendo 1 bilhão de promessas, por exemplo, né? Fazendo um monte de elogios, massageando o ego das pessoas, né? Vocês são campeões, vocês são mais que vencedores, vocês são maravilhosos, cheirosos, né? Extraordinários. Então as pessoas vão ali alimentando essa ideia que não necessariamente é verdade, e ali elas vão querendo cada vez mais ouvir, né, esses elogios para tentar aumentar, né, a sua autoestima. Só que muitas das vezes esses elogios são vazios. Não foi confrontado problemas, não foram apresentadas soluções, não foi apresentado compromissos que a pessoa tem que assumir com Deus, com o Evangelho, com Jesus Cristo, com a igreja. E assim ela vai se alimentando disso, vai massageando seu ego. Todo domingo não é um culto mais, é uma terapia. Ele vem, faz lá aquele ritual, né, toda aquela coisa, aquele engrandecimento próprio, volta para casa com o ego inflado, chega no mundo, aquilo não funciona, porque não aprendeu nada de objetivo, nada prático, nada que o conscientize da realidade. Aí ele se choca, se escandaliza novamente, aí volta para a igreja de novo para que seu ego seja novamente inflado. E fica nesse ciclo vicioso. E aí com isso a gente tem uma pessoa que utilizou-se do carisma de uma forma completamente vazia, de uma forma completamente distorcida. Ô Júnior, o João Batista tinha esse carisma? João Batista, eu acho que a pegada dele não era a questão do carisma. Ele atraía primeiro pelo contexto em que ele veio. Então já eram 400 anos sem a manifestação de uma voz profética. Tinha lá os professores da Torá, tinha os fariseus, tinha os escribas, tinha os saduceus que eram ligados ao sacerdócio. Então tinha um culto, né, seguindo a tradição, mas fazia muito tempo que não havia uma voz profética, alguém levantando-se dizendo que assim diz o Senhor. E aí quando João Batista surge, mesmo que ele não tivesse quaisquer preocupações com uma fala, uma linguagem carismática, só pelo fato dele existir, ele já era atrativo. Então as pessoas chegavam até ele e diziam: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Mesmo descendo o sarrafo, as pessoas queriam mais, queriam ouvir, né? E ele conduzia as pessoas ao arrependimento, né? A batizar, né? Se arrepender e se batizar, porque a salvação é chegada. Aí ele anunciou a vinda do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mas você tem Cristo, era muito mais carismático do que João Batista. Cristo também tinha mensagem de muito impacto, né? Mas por outro lado também tinha muitas mensagens extraordinárias que as pessoas não conseguiam parar de ouvir. Tanto que elas até se colocaram em risco, indo para lugares desérticos, uma grande multidão se acercando dele,
ficando sem água, sem alimento, sem mantimento, em hora tardia já, tanto que ele teve que intervir miraculosamente, multiplicando pães e peixes. Aí você tem o carisma, a graça. Eles ficavam lá e diziam, não vou sair daqui, quero ouvir mais, né? Quero de fato me alimentar. Isso aí. E era carisma, não era um carisma vazio. Era a questão do carisma, da atratividade, mas com palavras de fato, com conteúdo. Palavras que de fato vinham da parte de Deus. O carisma, diz aqui, eis aí uma das maiores qualidades de um líder eficiente. No atual contexto, carisma é a habilidade de atrair pessoas para si. Essa capacidade, embora seja inata, pode ser aprendida e desenvolvida. É claro que quem não nasce com essa capacidade, embora possa obtê-lo pela aprendizagem, nunca terá um alto grau. Muitas pessoas se esforçam para se mostrarem carismáticas, mas agem assim artificialmente. São diferentes daqueles que são carismáticos de berço. Um homem antipático, egoísta, orgulhoso, altivo, arrogante, presunçoso, está longe de ser um líder. O líder carismático é totalmente inverso de tudo isso. O carisma de um líder eficiente se revela nas seguintes qualidades: é amigo de todos, eleva a autoestima das pessoas, lhes dando esperança para o êxito, compartilha seu sucesso com seus cooperadores, valoriza e entende as pessoas com quem se relaciona, sempre se preocupando com elas. Maravilha. Ele enfatizou aqui também a questão da empatia, né? Ele é carismático e também manifesta essa empatia, se preocupando com as pessoas e querendo que as pessoas, proporcionando que as pessoas evoluam, cresçam, melhorem, alcancem um patamar mais alto. E aí você tem o carisma bem aplicado. Você tem ali a pessoa que é atrativa no seu discurso, e ele até fala aqui de pessoas que têm isso de uma forma inata. E aí, voltando àquelas características de personalidade. Você tem um colérico, por exemplo, é uma pessoa mais irada, talvez um discurso mais João Batista, uma coisa mais de impacto, de choque, de fato colocar a contradição mesmo, colocar a acusação, sem rodeio, diretamente, seco. Aí um melancólico já é mais retraído. Um fleumático, ele já tenta ali harmonizar as coisas, é mais diplomático. E o sanguíneo, eu acredito que é o que ele pode chamar aqui de inato. A pessoa mais dada, mais alegre, mais efusiva, aberta, Então ela facilmente tenta cativar as pessoas e tenta conquistá-las. Então ele tem de uma forma inata isso aí. Agora não é porque ele tem isso de forma inata que ele não tem que trabalhar, porque se ele não trabalhar, ele pode, através de imprudência, estragar o talento natural. Então ele até é uma pessoa agradável, mas às vezes a pessoa ela é tão brincalhão, que ela se torna irritante. Então ela às vezes é tão efusiva que ela toma todo o espaço. Ela, se você deixar, ela toma a fala do professor, dos alunos, de todos, não para mais. Então a pessoa tem que saber, existe um momento dela falar, mesmo que ela pense que todas as ideias dela são extraordinárias, ela tem que deixar o outro apresentar a ideia dele. Então tudo isso tem que ser trabalhado. Um vai ter essa característica inata que o dá mais facilidade, mas ele também vai trabalhar. E o outro vai ter que trabalhar um pouco mais para ter isso, mesmo que ele tenha outras aptidões, que lhe dão outras vantagens, mas aqui ele vai ter que trabalhar um pouco mais na questão do carisma. A sinceridade que ele coloca aqui, eu até coloquei uma imagem ilustrativa. Deixa eu só ler aqui esse texto. Dom natural, essas definições eu gosto de pegar na internet. Dom natural que desperta admiração, também inato aqui, no entendimento deles. Respeito ou fascinação. E aí, quando ele coloca essa questão do inato, ele até alertou aqui também sobre o risco de você, não tendo essa característica inata, mas querendo desenvolver, é onde entra, por exemplo, pessoa que não tem habilidade para vender, mas quer se meter a vender. Aí ele pega lá, tenta treinar. Só que se ele tomar cuidado, fica muito artificial. É um sorriso falso, é uma fala que a própria pessoa percebe que ele não está acreditando no que ele está falando. Então tem que tomar cuidado também com esse ponto, para você não forçar muito a barra, porque você não é extrovertido, não adianta você fingir que é, você não é. Agora, claro, como até a irmã que falou em outra aula, existem meios de você treinar a assertividade. O que você precisa falar? É um evangelismo? Vai direto ao ponto.
né? Você conhece Jesus de Nazaré? Eu tive um encontro com ele, ele me salvou, né? Eu fui transformado. Pronto, você já evangelizou. Agora, claro, vai ter outra pessoa com esse dom inato que ele vai falar muito mais, assim, vai muito mais longe e tal. Mas ele evangelizou, você também evangelizou, pode chegar ao mesmo resultado. Agora, claro, para você, se você tentasse fingir características que não tem, tornaria falso o seu discurso, a pessoa perceberia, e às vezes você está falando uma verdade, mas por estar tentando criar um discurso que não lhe pertence, você acaba jogando fora. Você vez ou outra encontra por aí pessoas que estão tentando te conquistar, só que você percebe na fala dela, na incerteza, a linguagem corporal não corresponde ao discurso. Então ela está falando de uma coisa, mas está olhando para o outro lado, ou não está evitando contato visual. Você fala, não, esse cara nem ele acredita no que ele está falando. Por que eu vou acreditar? Então tudo isso tem que ser trabalhado para quê? Para que a gente possa ter resultado. Então, para você ter resultado, você tem que se conhecer. Se conhecendo, trabalhar. Sou introspectivo. Eu sei, não adianta, eu não vou virar um tagarela da noite para o dia. Eu sei, eu vou treinar a assertividade. Eu vou abordar e falar diretamente o que eu quero falar. Com seriedade, com respeito. Deixa, assim, deixa essa característica do extrovertido para quem é. Porque eu não sou. Eu, por exemplo, não sou. Sinceridade. Até coloquei a imagem ali coloquei um texto gigantesco, que eu não vou ler. Veja só. Sincero é o homem que age e se expressa sem artifício, sem intenção de enganar. Ele é franco, leal e autêntico. Não é dissimulado, nem usa subterfúgio com o seu pessoal. Nem usa subterfúgio com o seu pessoal. A sinceridade é uma qualidade que o dirigente deve possuir em grau elevado. Muitos chefes são desobedecidos porque os subordinados sabem que eles não são inteiramente sinceros no trato. Essa também é uma questão de caráter. O Senhor Jesus, por exemplo, nunca mentiu. 1 de Pedro 2,22. Portanto, como seus imitadores, devemos seguir o seu bom exemplo de sincero e verdadeiro. O dirigente não deve fazer à igreja promessas que não possa cumprir. Ele nunca deve prometer sem cumprir que fará isto ou aquilo, porque com certeza ele será cobrado, não cumprindo o que prometeu. Ele vai perder a credibilidade perante a opinião dos membros de sua igreja. Muito bem, somente até aqui, porque o que a gente está abordando aqui de principal nessa questão da sinceridade? Nessa questão, eu acredito que uma das coisas mais sérias que tem que ser observadas, e tem que ser observado com muito cuidado, é a credibilidade da sua fala, é a credibilidade do seu discurso. Então, quando você tem, por exemplo, um órgão que perde a credibilidade, um órgão da mídia, ele fala determinada notícia com um enviesamento político que ele quer promover. Por exemplo, está tendo uma discussão agora sobre o IBOP, o Instituto de Pesquisas, de Estatística e tal. Os caras sempre dão uma estatística tendendo para determinadas linhas políticas. Sempre dizendo, tal fulano, tal ciclano estão com percentual de tanto por cento. Erraram 17% que tentou o pleito lá no Rio Grande do Sul. E aqui também erraram em Fortaleza, erraram também extraordinariamente. Lá no Ceará eles erraram quase todas as cidades. Pois é. Cidade que eles colocaram 60% já. Meu Deus. O prefeito tinha sido eleito quando foi. E ele perdeu. Aí você vê. Perdeu quase 60%. Meu Deus do céu. O que acontece? Margem. Existe uma margem, então oscila um pouco, a margem. Mas quando você percebe um erro desse tamanho, é um sinal. É um sinal de um enviesamento naquelas informações. Então, eles fizeram uma pesquisa ou não fizeram? Ou fizeram a pesquisa e estão conduzindo os dados, ou a pesquisa foi orientada com certa parcela da população. Então, você pode, se você for para cima mesmo para querer saber, mas vocês fizeram uma pesquisa? Não, fizemos, está aqui, esse grupo social. Só que aí quando você vai olhar, que grupo social, em que momento? Então, você tem que ver quais os objetivos finais. Por quê?
porque o resultado final contradisse as informações totalmente. Então, quando você tem esse tipo de órgão, esse tipo de instituto, que se compromete a te dar um feedback sobre a intenção das pessoas. Então, o que ele está falando para você? Olha, a maioria das pessoas estão com intenção de eleger tais candidatos. E aí, quando você vai para o vamos ver e depois você observa os resultados, deu em diversos lugares um resultado totalmente contrário àquilo que nos foi anunciado. Onde está a falha? Onde está o problema? Independentemente disso, que aí já é questão de apuração, investigação e tudo mais, independentemente disso, onde está a credibilidade? A credibilidade foi para o saco. Porque você diz, essa pesquisa é de brincadeira. Eles estão chutando do jeito que eu também poderia chutar. Não, vai ser fulano de tal, porque ele é mais simpático, ele é mais bem aceito, ou ele não defende determinadas políticas que não são bem aceitas na sociedade. Aí uma pessoa não profissional, né, uma pessoa sem as ferramentas de pesquisa, de investigação, poderia prever isso com mais assertividade do que um órgão criado para isso, instrumentalizado para isso, com capital investido para fazer isso. Com isso você tem perda de credibilidade. As pessoas que ouvirem de novo esses dados não vão validar, não vão acreditar, não vão dar a importância que eles gostariam que fosse dada. Credibilidade, essa é a questão. E aí quando você traz para cá, por que eu estou abordando isso? Porque quando você se permite não ser sincero nas suas colocações, você está colocando em risco, em grave risco, a sua credibilidade. Agora, o que é um líder sem credibilidade? Não é nada. Principalmente aqui. Se você tem uma empresa, a gente sempre gosta de colocar, né? A empresa, a relação é financeira, é troca, é dinheiro. Então, a pessoa pode estar dizendo, eu não acredito nessa pessoa, mas ele está me pagando. Então, ele fala, finge que acredito, mas tudo bem, ele está me pagando. No exército, o cara está lá, regime militar, não pode ir para a corte marcial, então tem que obedecer o general, o capitão, né, o brigadeiro, por aí vai. Outro regime também. Aqui, meu irmão, é por engajamento. Então as pessoas estão engajadas no mesmo propósito que você. Estão buscando as mesmas coisas que você. Estão, né, empenhadas em fazer isso aqui acontecer. Para o nome de Deus ser glorificado. Para o reino de Deus ser expandido. Para receber galardões espirituais no futuro. O que me mantém aqui é meu engajamento. Não há nada que me prenda aqui. Aí a gente abordou poucas lições atrás aí sobre diferença entre uma liderança, vamos colocar assim, que exerce sua função com maestria ou que exerce essa mesma função com manipulação. Então, quando a pessoa começa a perder credibilidade, ela começa a apelar na manipulação. E ela começa a tentar colocar medo nas pessoas. Acredito que primeiro ela começa pelas promessas. Não, se você fizer isso, você vai ser abençoado. Se você fizer isso, você vai prosperar. Se você fizer isso, Deus vai te abençoar. Deus vai te dar poder. Vai vir poder do alto. Aí quando a pessoa começa a ver que esse discurso demagógico só era para manter as pessoas presas ali a ele vai apelar para outras instâncias. Não, se você sair, você vai perder minha cobertura espiritual. Não, se você sair daqui, o demônio, né, vai entrar na sua casa e vai fazer uma arruaça. Não, o pneu do seu carro vai estourar, vai capotar e você vai perder sua família. Aí começa a criar um terror psicológico para tentar manter as pessoas cativas a ele. Então, quando você olha essa situação, o que é? A pessoa perdeu totalmente a noção de liderança, perdeu totalmente a credibilidade e está tentando apelar para uma manipulação baixa, uma manipulação barata. Foi nesse nível que chegaram alguns líderes que conduziram as pessoas, por exemplo, às maiores desgraças, como, por exemplo, David Koresh, nos Estados Unidos, que fundou uma seita, começou a pregar, dizendo que ele era o Messias, e passado um tempo a coisa começou a ficar feia, porque começou a sair um monte de denúncias, a polícia demorou, mas depois começou a ir para cima, a Polícia Federal tentou cercar o rancho lá, que eles fizeram era um tipo de um paraíso, sei lá o que era,
E aí cercaram o rancho, ele viu que ia perder tudo, ia ser condenado à prisão perpétua. Aí ele se matou e convenceu as pessoas que estavam com ele a também se suicidarem. E foi uma grande tragédia lá nos Estados Unidos com essa morte aí. O que nos mostra isso? A liderança perdeu totalmente a noção da realidade. E ele teve que apelar às últimas instâncias da mais baixa manipulação. E aí, para que o líder não passe nem perto desse tipo de tragédia social, esse tipo de desgraça, ele tem que se manter sempre centrado nos seus propósitos, nos seus objetivos, que são conduzir a si mesmo e as pessoas para o centro da vontade de Deus, para a glória do nome do Senhor, para que o Senhor venha a ser glorificado através da nossa ação. Assim sendo, ele vai conseguir se posicionar como uma liderança saudável, uma liderança correta, uma liderança equilibrada, porque ele não canalizou para si, ele não é o centro da situação, e sim Cristo. E aí ele se coloca como instrumento de Cristo para conduzir a ele mesmo e as pessoas até Cristo. E aí, quando assim ele o faz, ele tem que prezar, por exemplo, pela sua palavra. E aí, quando a gente fala acerca da palavra do líder, a palavra do pastor, a palavra do presbítero, do diácono, do cooperador, do simples crente, palavra, ter compromisso com aquilo que diz. Como diz o salmista, quando o justo se compromete, né, quando ele jura, ainda que com dano seu, ele cumpre a sua palavra. Eu acho muito, muito extraordinária essa palavra do salmista. Eu não lembro aqui, mas depois eu trago para vocês, né, em que salmo está. Porque o que mostra para mim isso? Mostra para mim o peso da palavra empenhada. O quanto essa pessoa dá valor, dá crédito à palavra que ele empenha, né? O peso que a palavra dele adquire. Quando a pessoa está comprometida dessa maneira, é onde entra a abordagem da sinceridade. E aí eu trouxe até esse texto enorme aí, eu vou colar depois lá no WhatsApp. Mas basicamente ele fala da lenda do surgimento da palavra sincero, que é a ideia de estar sine cera, sem cera. Que eu até contei aqui já nas aulas de ética, os escultores faziam a encomenda, né, encomendavam estátuas, eles esculpiam a pedra sabão, talhadeira, martelo, e esculpiam a estátua. Só que em determinados momentos o cara podia errar uma determinada batida e tirava um pedaço que não era para tirar. E aí fica a estátua defeituosa, né? Só que muitas das vezes o defeito ocorreu quando ele já estava prestes a concluir a obra, para entregar já. E aí o que ele faz? Ele pega um pouco de cera, mistura com o farelo, né, que caiu ali, e faz ali e vai lá e veda, né, o buraco, né? Vai lá e cobre, para que a pessoa entregue, seja paga, receba e cai fora dali. Porque quando bater o sol, a cera derrete e aparece a verdade. Aí onde entra a ideia da sinceridade, sem cera, sem mentiras, sem fingimento, sem enganações, sem ludibriação, né? A verdade dos fatos, a verdade das declarações, as declarações verdadeiras, mesmo que sejam desagradáveis, mas verdadeiras, né? Lidar de uma forma responsável, lidar de uma forma aberta com as pessoas sabendo no que elas estão se metendo, as pessoas sabendo abertamente acerca das quais são as reais intenções. E aí, quando a gente trabalha isso aí, não tem como a gente também não entender que nem todas as informações são para todas as pessoas. E aí, claro, tem situações nas quais certas pessoas que ainda estão ingressando na fé e são chamadas neófitas, né? Pessoas novas na fé, que precisam ainda se firmar. É como são crianças, mesmo sendo adultos, né, na sua história, mas na fé eles são crianças, que acabaram de nascer. Então não compreendem ainda certos meandros, certas complicações que existem no reino de Deus, né? Coisas assim como pessoas que ainda não amadureceram totalmente, que estão na igreja e são problemáticas e causam problemas. E muitas das vezes, essas pessoas mais novas não têm uma total compreensão da dinâmica disso, de que a igreja é um lugar, é um hospital muitas das vezes. E sendo hospital tem muitas pessoas doentes ainda,
pessoas que já se curaram e estão ajudando os outros. São da equipe médica agora, enfermeiros, médicos e tal. Mas tem muita gente doente ainda sendo tratada. E aí, um tratamento prolongado às vezes. Então, às vezes, se ela fosse exposta a certas informações, ela se escandalizaria e não alcançaria a devida maturidade. Porque a informação veio na hora errada. É que nem uma criança que é exposta a uma imagem muito perturbadora. E ela não consegue compreender o que está acontecendo ali. E aí, por ela não compreender, ela entra em choque. E aí, às vezes, aquele escândalo vai causar diversos tipos de consequências, né? Vai causar medo, vergonha, terror, né? Vai perder o sono, vai causar até náuseas. Por quê? Está exposta a algo que ela não poderia, ela deveria ter sido protegida, por ela não compreender. Uma criança, por exemplo, que flagra os pais fazendo sexo. Né? Isso aí é uma visão perturbadora, extremamente perturbadora para uma criança, porque parece algo extremamente violento. Então a criança não compreende isso aí. Se a criança é exposta a algo assim, causa nela um escândalo terrível. E aí teria que ser trabalhado, né, para que ela possa se recuperar do choque. Então você tem, por exemplo, situações, só para exemplificar o escândalo. Então, quando um líder ele está lidando com informações, ele tem que tomar cuidado, primeiro, né, para ser sempre verdadeiro, para que a sua palavra não perca o crédito. Se a sua palavra perder a credibilidade, ele está perdido. Aquela pessoa não vai receber dele as instruções, o aconselhamento. Então ele tem que sempre zelar pela credibilidade da sua palavra, onde entra a sinceridade. Só que, por outro lado, ele tem que zelar também, e ele faz essa análise, zelar pela informação que as pessoas podem ou não receber. E aí eu acredito que em determinados momentos, se certo irmão quer tomar conhecimento de algo que não é para o momento dele, é melhor ser aberto e falar: irmão, fique em paz, isso não é para você. Deixa esse negócio que a gente está cuidando, vai cuidar da sua vida, vá, né? Nem Jesus colocou Pedro no lugar dele. Quando Pedro disse assim, olhando para João, disse: Senhor, o que será deste? Jesus disse: não te compete saber. Ou quando Jesus estava sendo assunto ao céu, chegam os anjos para dar aquele apoio moral, e aí os apóstolos olhando para o céu, Jesus subindo, eles vão perguntar o quê? Senhor, qual é o tempo da tua vinda, não sei o quê? Aí Jesus subindo, sendo assunto ao céu, ele disse: não vos compete saber o momento que o Filho do Homem virá, antes ficar em Jerusalém, até do alto, seja revestido de poder. Não é para você agora essa informação. Essa informação não cabe, né? Isso também é sinceridade. Exatamente. É assim, ele nem enganou, falou: não, depois vai vir um anjo aí que vai dizer. Não vai ter nada disso não. Vocês não vão saber e pronto. Acabou. Não é para vocês saberem disso. Não é o momento de saber disso. Agora, vai chegar um momento em que isso será revelado. E aí todos vão tomar conhecimento, não só vocês. Todos vão ser. Agora, aqueles que estiverem prontos, vai ser para alegria. E aqueles que não estiverem, vai ser para sofrimento. Por que muitos não creem no líder? Por exemplo, se você vê Noé, quando Noé estava construindo a arca, ninguém estava crendo nele, porque ele falava ali na hora da construção da arca. Eu sei. Só que ele era um bom homem justo. Mesmo com aquela mensagem. Aquela mensagem, ninguém acreditava nele. Então aí, vamos colocar assim. Noé, em relação àquela humanidade, naquela sociedade que estava em volta dele, de certa forma, até podemos colocar. Por quê? Porque ele é o mensageiro de Deus para a sua geração. Não que aquelas pessoas, em algum momento, estivessem subordinadas a ele. Nunca se subordinaram. Então, elas nunca viram Noé como um líder. E, na verdade, tudo que aconteceu ali era simplesmente, vamos dizer assim, uma declaração para aquelas pessoas da sua própria pecaminosidade. Tá certo? Então, Deus já sabia. Tanto que, pouco tempo antes desse texto, você tem um texto que diz: olha, porque o homem também é carne, e meu espírito não contenderá para sempre com ele. Essa declaração da parte de Deus. E quando essa declaração vem, deixa muito claro que aquela humanidade não dava mais qualquer ouvido ao Espírito. O Espírito Santo de Deus já interagia com eles. É o que a gente pode inferir. Que o Espírito Santo de Deus já é o que no dispensacionalismo chama-se era da consciência humana. Você não tem Bíblia, você não tem texto escrito, você não tem profecia, não tem nada disso aí. Você tem o Espírito Santo de Deus interagindo direto com os homens, o coração dele. Não faça isso, não haja assim. Adora a Deus, né? Submeta-se a Deus.
não realize essas obras. E aí chegou um determinado momento que as pessoas não davam mais qualquer atenção. E é onde entra a frase: meu espírito não contenderá, ou seja, não discutirá, não insistirá para sempre com o homem, porque ele está totalmente carnal, está voltado totalmente para as suas concupiscências. E aí onde entra Noé, é diante dessa sociedade. Então, vamos dizer assim, Deus disse para Noé: construa a arca. A arca que Noé está construindo é uma pregação. A sua pregação é através daquelas obras, aquela realização. Só que Deus já sabia que as pessoas não iam ouvir. Para Deus não tinha nenhum segredo ali. Noé vai construir uma arca, vai entrar ele e a família dele, e vai entrar um casal de animais. E aquelas pessoas, eu estou simplesmente mostrando para elas o quanto elas são condenáveis. Eu creio que de fato Deus estava apresentando para elas o quanto eles eram de fato condenáveis. E ficou muito claro para eles através de Noé. Então Deus exemplificou para eles: ó, está aqui o quanto vocês são incrédulos. Noé ficou aí 100 anos construindo uma arca, vocês não deram a mínima, duvidando, não vai chover, isso é coisa de velho caduco, isso é mentira, isso é conversa, isso é lorota. Aí quando a chuva cair... É o que acontece nos dias de hoje, quando você fala que Jesus vai voltar, é a mesma coisa. Isso aí dentro do você sente o mesmo, pois é, sente a mesma rejeição. Por isso que vai haver uma grande surpresa, né? Vai de fato haver uma surpresa triste, né? Uma surpresa de fato, um choque, né? Diante do fato, do ocorrido. Eu quero passar para a energia, veja só, a energia não elétrica, mas a energia, o fato do líder, né, ser enérgico na sua ação. Não deve o dirigente ser violento. E aí foi muito bom ele já colocar de cara isso aqui, para fazer uma distinção entre ser enérgico, né, e ser violento. Então, ser enérgico é mostrar que de fato você está resoluto no que você está fazendo. Você não está titubeando, né? Porque quando o Tiago mesmo fala que aquele que duvida é como as ondas do mar. Então as ondas do mar, pode se levantar uma onda, um tsunami gigante, às vezes o tsunami invade lá, né? Varre e tal, o litoral, bagunça tudo, mas ele volta para dentro do mar. Então as ondas oscilam, às vezes criam lá uma maresia e ali leva um pouco da orla, mas volta tudo para dentro do mar. Então fica sempre esse movimento oscilante. E Tiago dá bem essa dinâmica, que é aquele que duvida como as ondas do mar. Ou seja, a sua ação nunca é assertiva e também nunca é definida. Ele fica sempre entre sim e não. E Cristo diz, é sim, sim ou não, não. O que passa disso é procedência maligna, não vem dele. Então, quando é não, é não. E é não para todo mundo, não é não para esses, mas para os meus é um talvez. É não, pronto. É a mesma lei, a mesma regra. Então, não a determinados comportamentos. É não para todo mundo. Há um tempo atrás aí, começaram a surgir muitos escândalos de pessoas que se divorciavam e se casavam e continuavam exercendo seu ministério como se nada tivesse acontecido. Só que aí, quando um membro menor, sem títulos, sem cargos, caía na besteira de tentar se divorciar para se casar, aí a coisa pegava, o bicho pegava. Aí, não, misericórdia, irmão, a Bíblia, não sei o quê. Mas quando era filho, sobrinho, tal, de determinada pessoa, a coisa se resolvia lá dentro do gabinete. E aí fazia, tá, daqui a pouco tá lá, ele lá no culto. E o pessoal olha assim e fala, terceira já? Não acerta nunca? Então, quer dizer, quando você tem uma situação dessa, uma igreja, uma instituição que se permite esse tipo de ação, a sua credibilidade vai a zero. Ela só consegue ser acreditada por pessoas ingênuas, que chegaram ontem e que não conhecem o histórico. As pessoas que estão ali já comendo sal e já conhecem toda a rotina da coisa, o trâmite, elas começam a desacreditar, elas começam a duvidar. E às vezes elas ficam ali por N razões. Minha família está toda aqui, é mais fácil aqui é mais bonito, aqui tem ar-condicionado, é perto de casa. Elas vão ficando. Mas elas não recebem mais a palavra que vem da parte da liderança. Elas não recebem mais as orientações, os conselhos. É o que fala, o líder agora tem teto de vidro. Ele não, quando ele vai
bater, ele bate fofo. Por quê? Porque ele sabe que a retaguarda dele está totalmente descoberta. Se ele for tentar criticar essa ação, as pessoas vão dizer, mas você criticando? Você apontando isso? Então a pessoa fica sem aquela força, aquele impacto para poder, né, de fato, denunciar e poder atacar certos problemas. Por quê? Porque ficou com teto de vidro, ficou fraca, né, ficou desprotegida. Então a gente tem que olhar muito para toda essa dinâmica dessa situação, para você manter a sua palavra. Então, sinceridade. Ele até criticou aqui a questão da dissimulação. A pessoa é dissimulada. Então, ela finge uma segurança. Ela finge estar sendo verdadeira. Ela finge estar sendo sincera. Mas alguém que tem um pouco mais de informação sabe que tudo aquilo é fingimento. É dissimulação. E aí, quando você percebe a dissimulação da pessoa, você não vai mais acreditar nela. Ela perdeu, né, aquela credibilidade, perdeu aquela força, né, na sua fala, no seu discurso, na sua autoridade. A sua autoridade está desconfigurada, né, está desfeita. E aqui também na energia. Como que ele vai ter energia? Como que ele vai poder ter um posicionamento? Como Neemias, por exemplo, teve. Até coloquei a ilustração ali, coloquei um texto de Neemias, onde ele é extremamente enérgico numa ação. Ele vai colocar as coisas no seu lugar. Ele vai colocar as coisas no seu devido lugar e vai fazer elas acontecer. Nem que seja no tapa. Por quê? Porque ele sabe que aquilo que ele está fazendo, primeiro, ele tem respaldo. Ele tem respaldo da santidade de Deus. Com quem ele está comprometido. Com o que ele está comprometido. Com a glória de Deus, com a santidade de Deus, com a santidade da casa de Deus, do templo de Deus, tá certo? Tentaram colocar lá um parente de Sambalate para morar num dos compartimentos do templo. Ele vai lá, a cena ali, ele arrancando os móveis do cara e jogando tudo na rua. E ele fala que pegou gente pela barba, pegou gente pelo cabelo. Ele fez o que foi necessário. Por quê? Porque ele sabia que ele estava agindo para a santificação da casa de Deus, para a glória de Deus, e ele estava agindo com justiça e com igualdade para o povo. Inclusive repreendendo aqueles que estavam explorando os seus irmãos, que tinham uma condição melhor na terra, tinham terra para plantar, e muitas das vezes seus irmãos se submetiam a eles para trabalhar, só que em vez de eles serem justos com seus irmãos, eles, se aproveitando da vulnerabilidade, eles começavam a explorar, só trabalhando jornadas absurdas, recebendo mixaria, se endividando absurdamente, se tornando praticamente escravos. Judeus, escravos de judeus. Socialistas. Exatamente. Aí Neemias vai ter que se posicionar energicamente. E para que ele tenha essa energia, a conta tem que fechar. Tem que ser um homem de caráter, tem que ser um homem com palavra, tem que ser um homem sincero, tem que ser um homem verdadeiro. Por quê? Senão a sua ação não vai surtir qualquer tipo de efeito. As pessoas, na primeira iniciativa dele, as pessoas vão dizer, mas você também tem escravo, você também tem teto de vidro, você fez isso, você fez aquilo, você fez aquilo outro. Pronto, tá aí. Não, mas isso só não acontece com o líder, né? Depende sim. do irmão que pega aquele ponto para pregar. Nem a esposa acredita mesmo. Eu sei, meu irmão. Nem a mulher acredita, imagina a igreja. É grave, viu? Aí o que acontece por isso que a gente não gosta de manter somente essa abordagem de liderança para cargo, porque todas as pessoas têm que se atentar a essas características, né, esse alerta. Veja só, não deve ser violento, mas convém que seja enérgico. A lassidão, ele até coloca aqui embaixo, lassidão, diminuição de força, cansaço, fadiga. A lassidão, a apatia, o medo, são defeitos que comprometem de um modo definitivo aquele que exerce a função de comando. Ao tomar decisões, o líder deve ser enérgico para fazê-las cumprir, exceto se for detectada alguma falha grave, ainda que seja contra o gosto de alguém da mais alta estima. Muitas vezes, para manter uma decisão necessária e justa, ele precisa enfrentar pressões de amigos e até parentes. O dirigente tergiversante, olha embaixo aqui, pessoa que usa de pretexto, que faz manobras para conseguir o que deseja.
que não possui firmeza para assumir a responsabilidade de seus atos, fica muito longe dos mínimos imprescindíveis à função diretiva. Ele, além de precisar ser enérgico para tomar certas decisões, precisa mais ainda para fazê-las cumprir sem capitular, né? Sem entregar-se à rendição, ante a interesses alheios. Aí, entre diversas situações, né? Como por exemplo, se a pessoa, e aí com aquilo que você falou mesmo, a pessoa individual, né? Que muitas das vezes a gente pode pensar, não, isso aqui não é para mim, né? Não estou liderando pessoas. Mas você é o líder sobre a sua própria vida. E se você, na sua vida cotidiana, age com essa lassidão, com essa moleza, com essa apatia, você acaba você vende a ideia de que você é uma vítima da sociedade. Vende a ideia de que você é alguém frágil e manipulável. É a pessoa retraída, cabisbaixa, olhar caído, fala, né, fraca, né? A fala que a pessoa tem que dizer o quê? Repete, fala de novo. Ela fala... Qualquer um fala, isso aí é uma vítima, né? Isso aí é uma pessoa, uma presa fácil. Qualquer um pode tentar manipular, tentar usar, tentar fazer qualquer tipo causar qualquer tipo de mal. A pessoa já se vitimiza. Agora, se você estufa o peito, ergue a cabeça, fala com autoridade, fala com clareza, né? Abre a boca para falar, né? Se expressa bem, se apresenta, olha nos olhos, você passa uma outra imagem, uma imagem mais confiante, mais confiável. Então, para o indivíduo e para o líder mais ainda, né? Para o líder, as características que a gente já ressaltou aqui, de caráter, né? Análise da sua própria personalidade, para poder trabalhá-la de uma forma melhor, e um posicionamento. E aí, quando a gente vê, por exemplo, Jesus é o exemplo que a gente colocou ali, o líder servo, por exemplo, né? O exemplo de humildade. Aí onde a gente começa a ter que quebrar certos conceitos que se formam naturalmente na sociedade. Quando eu falo para você da palavra humilde, o que vem na cabeça? Um jeca, né? Com a camisa, né? Isso. Aquela coisa, né? Assim, não sabe falar direito, não sabe... Por quê? Um estereótipo criado, né? Às vezes foi criado por desenhos animados, por filmes, por seriados, novela e por aí vai. Criou aquela imagem, o humilde, o coitadinho, né? Tadinho, não sabe falar, não sabe se defender. Conversa mesmo. Cristo é o exemplo de humildade. Ele é o exemplo, só que a humildade dele não era deficiência. A humildade dele não era ausência de ação. A humildade dele não se traduzia em covardia, como muitas vezes a pessoa pinta a imagem do humilde. O humilde vai apanhar todo mundo, porque, tadinho, ele é tão humilde. Não. O humilde, muitas das vezes, é a pessoa que exerce um autocontrole sobre si, um autodomínio, de modo que ele não se permite se ensoberbecer, né? Não se permite ser colocado como o centro da situação, porque ele quer ser cooperativo com os demais, ele quer ajudar e ser ajudado, servir e também ser servido em determinado momento. Então, quando Cristo nos dá o exemplo da humildade, sendo ele líder, sendo ele Senhor, tendo ele toda a autoridade que tem e continua tendo, né? Quando ele diz todo poder foi me dado no céu e na terra, alguém que pode dizer essa frase e que pode ao mesmo tempo manifestar a humildade e pode também pegar um chicote e lascar no lombo das pessoas que estavam vendendo quinquilharias lá na frente do templo e fazendo câmbio, né, de uma forma usurpadora, enganando as pessoas, lucrando com a necessidade delas, porque elas vinham com moedas de vários lugares e quando ia no templo tinha que ofertar com o dinheiro do templo. Aí tem que fazer o câmbio. E no câmbio os caras enfiavam a faca. E lucravam absurdamente com essa situação. Aí Cristo vai lá e derruba as mesas dos vendedores de pomba, dos cambistas, e lasca chicote no lombo deles. Cadê o humilde? Está lá, continua sendo a mesma pessoa. Só que ali não era hora de humildade. Humildade foi na hora de lavar os pés.
Ele está junto com os seus discípulos, ele vai comunicar-lhes aquele exemplo, vai lavar-lhes os pés. Agora, quando Cristo age assim, é a hora do Cristo enérgico. É a hora do Cristo que está zelando, né? O zelo da tua casa me consumirá. Tem que acender ali na hora o fogo do zelo pelas coisas de Deus. E é onde você tem, por exemplo, alguns irmãos não entendem. Quando você está fazendo um trabalho de apologética e às vezes você se exalta um pouco. Você está defendendo a fé. Você precisa, às vezes, tem um herege tentando descaracterizar totalmente o Evangelho, descaracterizar totalmente a palavra de Cristo, a pessoa de Deus. E você tem que contra-argumentar. E na contra-argumentação inclui várias coisas, como por exemplo, até zombaria, chocarrice. Às vezes você pega o argumento da pessoa e eleva ao ridículo o argumento dela, para mostrar que não faz nenhum sentido, que é incoerente. E aí algum irmão pega e fala, esse irmão aí está na carne. Não, meu irmão, não é carne não, é que ele está no combate pelo Evangelho. Então, quando Paulo, por exemplo, está evangelizando, que o mago lá, Bar Jesus, o Elimas, Sérgio Paulo estava dando atenção ao apóstolo Paulo já, querendo ouvir mais do Evangelho. E o Elimas ali bagunçando, né, o coreto. Não, que isso aí é mentira, isso aí eu também sei fazer, esses negócios aí são enganação. Paulo olhou na bila do olho dele e falou, você vai ficar cego até o fim do dia, filho da peste. E aí o homem cegou na hora e começou a procurar em volta. E aí o procurador falou, realmente isso é da parte de Deus esses homens, para ter autoridade para cegar o mágico aí. Exatamente. Por quê? Foi a hora de ser enérgico. Foi a hora de exercer essa energia. Então, o homem de Deus, ele precisa ser completo, a mulher de Deus precisa ser completa. Existe a hora de ser enérgico na defesa do que está fazendo, contra um mal maior. Por exemplo, lá na Câmara, eu fui uma vez no debate do Adriano Lima, o psicólogo aí, que agora está nos Estados Unidos, e eu vi lá, defensora de ideologia de gênero, feminista, outros alas aí da sociedade. E esse pessoal sabe fazer um barulho, viu? Esse pessoal sabe fazer um barulho. E assim, histeria, o negócio era histeria, loucura, e gritar, e tentar transtornar a sessão. E chega uma hora que os deputados ali da bancada evangélica tiveram que se posicionar. Ordem! Se não tiver ordem aí, polícia, cacetete, vai arrancar daqui, tá bagunçando a sessão. E é isso aí, meu irmão. Quando for necessário, vai entrar uma pessoa aqui na igreja, você vai deixar ela pintar e bordar? Vai deixar ela tirar a roupa e fazer bagunça, loucura? Não, humilde. Não, irmão, humildade não é isso. Humildade é você saber que você precisa se submeter a Cristo, que você precisa amar até aquele que te persegue. Então você não vai pegar a pessoa e espancar ela, não. Você tem que amar, mesmo aquela pessoa que está tentando bagunçar o culto. Mas não é porque eu amo aquela pessoa em Cristo, quero que ela se salve, que eu vou deixar ela bagunçar a liturgia. Aí você vai contê-la, né? Vai levar para fora, ou vai chamar a polícia se necessário. Né? Se precisar. Né? Tudo na medida do necessário. Né? Para poder ela, porque ela está ali com um espírito de zombaria. Às vezes o espírito sai do beliscão. Depende do beliscão e tira até demônio. A humildade é como você falou, né? A gente não